todos, sou o professor Bruno Luiz e essa é mais uma videoaula da disciplina de ensino religioso. Videoaula esta destinada às turmas de nono ano do Colégio Santa Rita. Nessa nossa segunda videoaula, vamos debater um tema intitulado Ser Amigo da Sabedoria. Vamos conhecer um pouco da história de vida de um dos grandes nomes do conhecimento, Pitágoras, matemático, astrônomo, filósofo e também religioso. Vamos ver aí como adquirir conhecimento, adquirir sabedoria, nos aproxima de Deus, nos aproxima da compreensão, do entendimento de Deus, a partir então da história de vida do grande Pitágoras. Vamos lá? Então nós temos aí o nosso tema, ser amigo da sabedoria, e essa imagem de uma pessoa contemplando a vastidão, a imensidão do universo, os astros, as estrelas, cometas, galáxias. O universo, como muitas teorias científicas defendem, é infinito. Consequentemente, o conhecimento tende a ser infinito. A sabedoria tende a ser infinita. Portanto, quanto mais buscamos conhecer, mais nos engrandecemos como indivíduo, como pessoa, como um cidadão, como um membro da sua família, como uma pessoa que vai contribuir, que vai deixar uma semente no mundo e que vai ser lembrada, seja por seus familiares, por seus amigos, e essa pessoa nunca vai ser esquecida. Há muito tempo, o ser humano já contempla o universo, tenta compreender, tenta entender a grandiosidade do universo, desde séculos, milênios. Então, muitos sábios enxergavam Deus nas maravilhas da natureza, no espaço infinito, na grandiosidade do cosmos, do universo. Olha que ponto de vista interessante. Muitas vezes nós, nessa tentativa como humano, como um ser mortal, de entender, de compreender, de nos aproximarmos de Deus, do divino, do que está em outro plano, num plano superior ao plano, digamos, humano, do plano real, nós tentamos ver a Deus nas coisas mais próximas de nós, né? Nas pessoas próximas, nos objetos, nas ações, nos sentimentos próximos. Muitos sábios antigos, né, no período da Antiguidade, ou mesmo no período da Idade Média, ou seja, séculos atrás, milênios atrás, eles conseguiam, procuravam entender e enxergar a Deus a partir da grandiosidade da vida, da infinitude desse universo, de tudo que era então, digamos, desconhecido, do que estava para ser descoberto. Hoje, então, a gente conhece muito pouco, ainda hoje, melhor dizendo, a gente conhece muito pouco da grandiosidade do universo, da quantidade de estrelas, planetas, galáxias, buracos negros, constelações que existem nesse esplendor todo. Então, olha o tanto de coisas que ainda temos para descobrir, de conhecimento, de obtenção de sabedoria, de informações. E por mais que esses conceitos possam dar a entender, muitas vezes, para também muitos cientistas, para muitas pessoas, que quanto mais você conhece, mais você descobre, mais você se afasta de Deus, para outras pessoas é o inverso. Para outras pessoas, e muitos cientistas dentro desse grupo, quanto mais você conhece da vida, do mundo, do universo, mais você se aproxima de Deus, mais você entende, mais você enxerga, digamos assim, você sente a presença de Deus. Então, na Antiguidade, Grécia Antiga, né, a Grécia, que é o berço, digamos aí, da civilização ocidental, né, nos legou tanta filosofia, muitas ciências, a história, a astronomia, matemática, a política, a democracia, e novamente na filosofia, esse processo de obtenção do conhecimento a partir de um ponto de vista mais crítico, mais usando a razão, mas ainda assim, mesmo, digamos, podendo parecer que se afaste da religião, a gente pode trazer muito bem esses conceitos filosóficos, esses conceitos
até porque não científicos, para procurar entender, enxergar e sentir a presença de Deus. Então, na Grécia Antiga, muito antes de Cristo, nasceram as ideias sobre o que é ser sábio, uma pessoa sábia que obtém conhecimento, mas não obtém conhecimento apenas para si. Ela tem esse conhecimento, mas ela passa esse conhecimento adiante. E os primeiros sábios estavam interessados, então, na ideia de Deus, do divino, do que vai além do campo humano, da realidade física humana. Lembrando que nós, seres humanos, nós temos finitude, né? Em algum dado momento, todos nós vamos morrer, o nosso corpo físico morre. Então, até por essa consciência que nós temos da nossa finitude, a gente sempre busca, a gente sempre tenta entender o que vai além da vida. O que é que tem pós-vida, após a morte, essa outra realidade, esse outro campo, o divino, o sobrenatural. Então, o ser humano sempre buscou entender, sempre se questionou, sempre se perguntou e ainda continua fazendo isso, né? Então, os primeiros sábios, eles também estavam interessados na ideia de Deus, na ideia do divino. Ter sabedoria não é simplesmente entender muitos assuntos, é saber viver e enfrentar os problemas da existência. Quantas pessoas não são, como a gente diz, né, um dicionário ambulante? Quantas pessoas não são extremamente inteligentes no sentido de obter conhecimento, de deter esse conhecimento? Sabe de tudo um pouco. Mas quando se trata, por exemplo, de encarar a vida, os problemas da existência, os seus problemas internos, né? Os problemas que ela tem de socializar com as outras pessoas, com o mundo, de encarar o mundo, ela não consegue. Parece que todo aquele conhecimento que ela tem não a ajuda a encarar a vida. Então, ser sábio não é apenas saber por saber. É saber usar o conhecimento que você tem para se ajudar e para ajudar o mundo, para você engrandecer como indivíduo e para você conseguir contribuir, ajudar o mundo, ajudar as outras pessoas. Então, olha aí, essa outra maneira de enxergar Deus que muitos sábios antigos faziam, procurando então em situações, em ações que a princípio não pareceriam estar conectadas com o campo divino, com o campo religioso, mas eles conseguiam enxergar a Deus nas maravilhas da natureza, do universo. Então, os gregos achavam que o sábio deve observar a vida e saber o que é certo e o que é errado. Olhar para dentro de si e desenvolver o melhor que tem, consertando o que for negativo. Olha aí que a pessoa que consegue esse processo de construção de identidade, de construção de conhecer a si mesmo, ela está pronta, está preparada para o mundo. A gente sabe que é um processo complexo, é um processo individual, cada pessoa vai ter o seu ritmo, da sua maneira, não adianta você simplesmente querer copiar o outro. Então, esse conhecer a si mesmo, saber o que você quer, saber o que é certo, o que é errado para você, olhar para dentro de si, todo esse processo aí é um processo individual, é um processo único, é só seu. Mas se você consegue passar por todo esse processo, você vai ser feliz. É assim que os gregos antigos, os sábios, os filósofos, eles acreditavam. Aristóteles, por exemplo, um dos grandes filósofos da Grécia Antiga, ele dizia que a finalidade do ser humano é ser feliz. Todo ser humano quer ser feliz, todo ser humano deseja ser feliz. E uma das formas de você encontrar felicidade para Aristóteles era você conhecer a si mesmo e obter conhecimento. Você saber, o uso da razão, da sabedoria para obter conhecimento era felicidade. Porque se você conhece, você sabe o que é certo e o que é errado para você. Quando você olha para dentro de si, você se conhece. Quando você se conhece, você está pronto para conhecer o mundo. E aí você tem essa grandiosidade de espírito. Você se aproxima não só de si, você se aproxima de Deus também. Você passa a entender melhor a proposta divina, você passa a entender melhor a grandiosidade e a obra praticada por Deus. Certo? Então,
Agora falando um pouco então da história de vida do Pitágoras, né, que é a personagem, a pessoa aí central do nosso tema, esse sábio, esse filósofo, cientista, matemático, religioso, né, uma das grandes personalidades da história, né? Pitágoras aí ele dá, então, lá no seu contexto, na Grécia Antiga, ele traz um novo modo de viver, né, e entender a vida. Pitágoras, ele foi o primeiro a utilizar a palavra filosofia, né, ciência, filosofia, né, mas ele também era matemático e o que poucos sabem, chegou mesmo a fundar uma religião. Pitágoras nasceu por volta do ano de 532 a.C., na ilha de Samos, né, uma das várias cidades-estados aí da Grécia Antiga. Desde jovem, Pitágoras teve um professor muito sábio, o grego Anaximandro, né, também um dos primeiros filósofos aí da história. Né. Olha só então, já o contexto onde Pitágoras estava inserido ali no início da filosofia, como modo de pensar, como modo de enxergar a vida, de compreender a vida, tudo, desde o campo humano até o campo divino. Então Pitágoras aprendeu, né, com seu mestre Anaximandro. Aprendeu com seu mestre, mas também desenvolveu o seu próprio pensar, obviamente, né? Essa autonomia do pensar que ele teve, de entender a partir dele, Pitágoras, o que ele queria para si e para o mundo. Né? Pitágoras, porém, ele não se considerava um sábio, mas um filósofo. Filosofia significa, então, amizade, amor, a sabedoria, ao conhecimento. O filósofo, então, era o amigo do conhecimento, era aquele que amava o saber. Até aquela época, quem conhecia muitas coisas era considerado sábio ou esperto. Então, quem conhecia a história, a matemática, a astronomia, as leis, a religião, no caso aí dos gregos antigos, né, por serem politeístas, né, conhecia a história dos deuses, né, seus deuses. Então essas pessoas eram consideradas sábios, espertos, mas Pitágoras ele não se considerava um sábio, ele se considerava um filósofo, né, trazendo essa proximidade maior para as pessoas, porque ele se dizia um amigo do conhecimento. Por amigo, não quer dizer que eu sou o dono do conhecimento, da razão, do saber. Eu sou um amigo, eu me aproximo, eu dialogo, eu converso, eu aprendo, mas eu ensino. Para Pitágoras, a verdadeira sabedoria é de Deus. E os seres humanos só podem ser amigos na sabedoria, nunca sábios de fato. Olha só. Então, quem obtém o conhecimento verdadeiro e a sabedoria verdadeira é Deus, é o divino, que vai além do campo humano. Então, os homens podem ser amigos, se aproximar, aprender com essa sabedoria, com esse conhecimento, com essa razão. Olha que interessante o pensamento do Pitágoras. Então, o ser humano não possui a sabedoria, já que, segundo Pitágoras, a sabedoria é de Deus, mas deve sempre buscá-la para progredir, deve sempre se aproximar dessa sabedoria, do conhecimento, da razão, usá-la sempre que possível no seu dia a dia, no diálogo com as outras pessoas, na compreensão da vida e do universo. A filosofia faz isso, indagando sobre as principais questões da existência. Quem somos, de onde viemos, o que é a vida, o que é a morte, o que é o ser. São perguntas lá do início da filosofia, mas são perguntas que são bem inseridas também dentro do contexto religioso, sim, porque a gente procura entender quem nós somos como indivíduos, qual é a nossa missão no planeta. Muitas dessas respostas vão depender do seu pensamento religioso, do seu contexto religioso que você é inserido, dependendo da religião que você é. Você é cristão, católico, evangélico, católico ortodoxo. Se você é judeu, se você é muçulmano, budista, shintoísta, da Umbanda, candomblé, ou mesmo se você não tem uma religião, não propaga uma fé, não prega uma fé específica, se você é ateu, se você é agnóstico. Mas essas perguntas, elas movem a humanidade há muito tempo, há séculos e séculos e séculos.
essas perguntas vêm sendo feitas e refeitas. E as respostas, elas não sempre são satisfatórias, por isso que a gente sempre refaz. Quem somos? Quem sou eu? De onde eu vim? O que é a vida? O que é a morte? E o que é o ser? Então, são conceitos bem reflexivos, bem individuais, bem subjetivos, e cada um vai ter sua própria resposta. Se questionem aí, tirem esse momentinho, pausem o vídeo e se façam cada uma dessas perguntas, procure dentro de você, dentro do seu eu, que é único, que é exclusivo, para você, cada uma dessas respostas. E se possível, aproveitando aí, faça o diálogo com aquele que está mais próximo de você, pergunte para o seu pai, pergunte para a sua mãe, para um irmão, para uma irmã, quem está ali na sua casa, ou mande essas perguntas aí para alguém próximo via rede social. Fulano, o que é que você acha dessas perguntas? E aí, compare, para você ver como tem proximidades, claro, mas também tem diferenças, né? Porque cada indivíduo, novamente, é um ser único e exclusivo, que tem uma própria história de vida e um próprio pensamento, né? Então, pessoal, com essas perguntas aí, esses questionamentos altamente reflexivos e também subjetivos, a gente encerra essa primeira parte da temática Ser Amigo da Sabedoria, e na nossa próxima videoaula, na videoaula número 3, nós vamos dar continuidade, apoiados aí no pensamento do Pitágoras, como ele entendia a Deus e como ele enxergava a grandiosidade divina. Então, até mais, até a nossa próxima videoaula.